Olá pessoal, tudo bem? Então a gente continua aqui o nosso curso de Engenharia de Software no assunto metodologias ágeis, ok? A gente vai ver mais uma metodologia ágil, beleza? Então acompanha aqui comigo no slide, vamos lá. Então hoje a gente vai falar da DSDM, né? Que é o Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos. Então, o DSDM oferece uma metodologia para construir e manter sistemas que atendem restrições de prazo apertado através do uso da prototipagem incremental em um ambiente de projeto controlado, ok? Então, o foco dessa metodologia é esse aqui, ok? Resolver esse tipo de problema. A filosofia DSDM baseia-se em uma versão modificada no início de Pareto, né? Do princípio de Pareto, né? 80% de uma aplicação pode ser entregue em 20% do tempo, que levaria para entregar a aplicação completa, né? Então veja, volta comigo aqui, gente. Já devem ter ouvido o princípio de Pareto, né? Quem não ouviu, vou explicar aqui rapidamente, né? É uma tábua que basicamente prega que há essa compensação, né? Do 80-20. Então, às vezes, em 20% do tempo, você faz 80% do trabalho, né? Isso também serve na divisão de equipes, né? Há vários estudos, é um princípio mesmo que funciona na prática. Então você tem equipes que 20% da equipe faz 80% do serviço, né? E até é engraçado que eu tenho um estudo que essas equipes, quando elas são reformuladas, né? Então, se 20% faz 80% do serviço, aí você vai lá e tira aqueles que estão fazendo pouco. A equipe acaba se readequando, né? É uma coisa surreal, mas funciona de fato. Então, ele parte desse princípio, DSDM. Então, volta comigo aqui no slide. Então, ó, o foco é resolver o quê? Né? Construir e manter sistemas que atendem restrições de prazo apertado. Então, o sistema que tem prazo apertado, né? Você vai desenvolver usando o DSDM, né? E aí você vai usar a prototipagem incremental. Tá lembrando do processo de prototipagem? A gente falou dele aqui no início lá do nosso curso, quando a gente falou do ciclo de vida, né? Mas não se preocupe que a gente vai falar um pouquinho mais aqui dele. Então, continua aqui comigo. Então, é um processo de software iterativo em que cada iteração segue a regra dos 80%. Então, o foco é sempre resolver 80% lá do problema, certo? Ou seja, somente o trabalho suficiente é requisitado para cada incremento, para facilitar o movimento para o próximo incremento. Então você só pensa em resolver aqueles problemas que vai resolver, né? Aqueles itens de trabalho que vai resolver logo 80% do seu problema. Os detalhes remanescentes, eles podem ser completados depois, né? Quando outros requisitos de negócio forem conhecidos ou alterações tiverem sido solicitadas e acomodadas, ok? Não se preocupe que a gente vai ver algumas questões e depois a gente entende melhor como é que isso aqui funciona. Então vamos lá, seguindo aqui no slide. E aí tem algumas atividades, né, nessa metodologia. Você tem lá a primeira atividade chamada de estudo da viabilidade, né? Estabelece os requisitos básicos de negócio e restrições associadas à aplicação a ser construída. E depois avalia se a aplicação é ou não um candidato viável para o processo DSDM. Então, gente, a primeira coisa é você ver se aplica, né? Se você vai ter um projeto com prazos apertados, né? E você vai usar aquele esquema da prototipagem incremental, beleza? Então, a primeira coisa é você estudar a viabilidade desse projeto, para ver se vai se aplicar esse processo DSDM, né? O estudo do negócio, né? Estabelece os requisitos funcionais e de informação que permitirão a aplicação agregar valor de negócio. Define também a arquitetura básica da aplicação e identifica os requisitos de facilidade de manutenção para a aplicação. Então é a segunda atividade. Então volta comigo aqui rapidinho. Então veja, a gente falou no bloco passado daqueles princípios, né? Da engenharia de software e alguns termos, né, como processo, conjunto de atividades para você ter um software desenvolvido, né, para desenvolver um software, metodologia. Veja que às vezes esses conceitos eles são misturados. Então aqui mesmo já fala em processo como se fosse uma metodologia, né, a metodologia como se fosse um framework. Não tem problema, né?
é só adaptações aqui do texto. É só que você deve lembrar de fato o que cada um significa. Porque se a banca for cobrar isso, aí você vai saber responder, beleza? Então, eu trouxe aqueles termos propositadamente, porque os textos, né, o meu material é todo feito em referência aos autores clássicos, já falei isso para vocês. Os textos, basicamente, eles têm essas confusões, e isso aqui está lá nos autores. Então, é dessa forma mesmo, não sou eu que estou inventando. Então, volta comigo aqui no slide. Então, vamos lá, o processo. Você tem a iteração de modelos funcionais, né? Produz um conjunto de protótipos incrementais que demonstram funcionalidade para o cliente, né? Aí é o seguinte, presta atenção aqui comigo para você lembrar lá da prototipação, né? No caso do DSDM, né, todos os protótipos, né, são feitos para evoluir até a aplicação final, né? O objetivo é juntar requisitos adicionais com o feedback dos usuários conforme testa o protótipo. Então, gente, volta aqui comigo rapidinho. Lembra lá que a prototipação, a gente falou de 2 tipos de prototipação, né? Aquela no qual o protótipo é descartado e aquela no qual o protótipo é incrementado e é utilizado. Em DSDM, o protótipo é utilizado, ok? Volta comigo no slide. Então, tá vendo aqui, ó. Então, o protótipo não é jogado fora aqui, tá bom? Aí você lembra dos problemas que isso pode causar, né? Tiver esquecido, volta lá no bloco que eu falei de prototipação. Aí a gente tem outra atividade aqui do processo, né? Que é a iteração de projeto e desenvolvimento. Então, você revisita protótipos desenvolvidos para assegurar-se de que cada um tenha passado por um processo de engenharia para capacitá-los a oferecer aos usuários finais valor de negócio em termos operacionais, né? Em alguns casos, a iteração de modelos funcionais e a iteração de projeto e desenvolvimento ocorre ao mesmo tempo. Então, são ciclos paralelos, né? E, né, outra atividade aqui do processo, para fechar, é a implementação, né? Você aloca a última versão do incremento de software, um protótipo operacionalizado no ambiente operacional. Deve-se notar que, né, 2 coisas básicas. O incremento pode não estar 100% completo. Ou, né, 2, alterações podem vir a ser solicitadas conforme o incremento seja alocado. Em qualquer dos casos, o trabalho de desenvolvimento do DSDM continua, resolvendo-se a atividade de iteração do modelo funcional. Então, gente, olha só. Basicamente, esse aqui é o processo DSDM, beleza? Então, você busca sempre utilizar o princípio de Pareto, né? Que itens de trabalho vai resolver, né? 20% dos itens de trabalho que resolve 80% dos problemas que eu tenho, né? Atende os usuários. E aí você passa por aquelas 2 atividades, né? E essas 3 fases aqui do processo, né? E aí você procura atender na verdade, atender esses princípios aqui. Beleza? Então vamos voltar aqui no slide para a gente continuar. E aí tá aqui, de forma gráfica, né? Como é que é o ciclo. Então você tem aquelas 2 atividades que estão aqui na pirâmide, né? Ok? Que é a viabilidade e o estudo de negócio. E você tem os ciclos, né, do processo aqui, ó, Functional Mode Iteration, Design e Build Iteration, né? E a implementação, no qual eles se comunicam. Ok? Beleza? Então, design aqui, lembrando que essa palavra design tem mais a ver nesse contexto aqui para projeto. Ok? Então, gente, vamos lá, acompanha comigo aí. E aí, gente, olha só, preste atenção aqui. O DSDM ele pode ser combinado com a metodologia XP, que ainda nós vamos detalhar nos próximos blocos aqui do nosso curso, ok? Então, de forma, né, que você pega técnicas do XP para fornecer uma abordagem combinatória que define um modelo de processo consistente, né? Ciclo de vida DSDM, com as práticas básicas do XP para construir incremento de software. Então, volta aqui comigo rapidinho. O XP, a gente
está falando aqui de metodologias, e tem metodologias que o foco delas são mais princípios de gerenciamento, que é o caso do Scrum, né? O Scrum não tem técnicas lá de desenvolvimento. O XP a gente já tem práticas e técnicas. Então ela é uma metodologia que ela vai lá dizer assim, ó, você deve utilizar essa técnica porque essa técnica tem essa vantagem, né? O DSDM a gente viu aqui que também é mais a nível de processo, né? E aí o que se fala é que você combina técnicas do XP com os processos DSDM para alcançar melhores resultados. Isso também ocorre na metodologia Scrum. Você tem os princípios do Scrum, né? Que a gente vai ver basicamente como é que é um processo Scrum, e você pode usar técnicas do XP, beleza? Então volta comigo aqui no slide, vamos lá. Além disso, né, os conceitos de colaboração e de equipe auto-organizadas do ASD, lembra que o ASD prega isso, né? Colaboração e equipes auto-organizadas podem ser adaptados ao modelo de processo combinado. O que está se falando é que essa metodologia ela pode pegar características de outras metodologias. É isso que está se falando aqui. Então é isso que você tem que prestar atenção. A gente vai ver que no XP também prega a questão das equipes auto-organizadas, né? Scrum também prega isso, né? Que é um dos princípios lá das metodologias ágeis, né? Então, como todas são metodologias ágeis, todas buscam seguir aqueles valores e princípios que a gente já falou em algum dos blocos aqui do nosso curso, tá bom? Então vamos ver aqui uma primeira questão, né? No método de desenvolvimento de sistema ágil, denominado Método de Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos, okay? Que é o DSDM, o ciclo iterativo de interação de modelos funcionais é aquele no qual se... Então, para você responder, alteram as linhas de comunicação cliente-equipe com a confecção de uma lista dos aspectos que não estejam bem definidos. Constrói uma lista de funcionalidades principais e em cada uma faz-se projeto independente que será juntado ao final. Letra C. Passa por um processo de engenharia para capacitar os módulos desenvolvidos, a fim de obter-se um valor operacional. E letra D. Realizam diversas alterações incrementais nos módulos para a produção da última versão do sistema. E letra E. Produz protótipos incrementais que servem para demonstrar as funcionalidades do sistema. Então, gente, pensa aí com o que a gente viu hoje na aula, se a gente consegue responder essa questão. Então, vamos ver aqui a resposta. Letra E, né? A gente falou da questão dos protótipos incrementais, não falou? Então isso serve para demonstrar as funcionalidades do sistema. Então no ciclo, né, DSDM, nesse método, né, a gente tem a questão da iteração de modelos funcionais. E na iteração de modelos funcionais, você faz o quê? Produz protótipos incrementais, né? A gente falou isso aqui na aula de hoje. Então, ó, tá aqui a justificativa, né? Iteração de modelos funcionais produz um conjunto de protótipos incrementais que demonstram funcionalidade para o cliente. Então a gente falou e mostrou aqui nos slides, né? Basicamente é você lembrar das atividades, né? E do processo como todo, né? Que aí você conseguiria responder essa questão, beleza? Vamos passar aqui para a gente continuar. Vamos ver aqui uma segunda questão, né? 2015, né? Dessa banca Quadrix, né? Eu trouxe essa questão aqui porque ela é bem interessante. Então vamos lá. As características listadas a seguir refere-se preferencialmente a qual modelo de desenvolvimento? Então, a questão lista uma série de características para você dizer qual é o modelo de desenvolvimento, beleza? Então vamos responder. Primeiro, né? Resultados úteis a cada 2 semanas ou menos.
blocos pequenos de funcionalidade valorizada pelo cliente, chamada features, né? Planejamento detalhado e guia para medição. Rastreabilidade e relatórios com maior precisão. Monitoramento detalhado com resumos para clientes e gerentes em termos de negócio. E fornece uma forma de saber, dentro dos primeiros 10% de projeto, se o plano e a estimativa são sólidos. Então, gente, preste atenção aqui comigo. Essas características, elas têm a ver com qual metodologia, né? Qual metodologia você tem essas características aqui? Vamos responder? Né? Você fala de rastreabilidade e relatório com maior precisão, resultados úteis a cada 2 semanas ou menos. Veja uma coisa, né? As metodologias ágeis, elas não são imutáveis, né? Você tem práticas, mas essas práticas são adaptáveis, beleza? E uma das coisas que mais você vê variação nessas metodologias é o tempo, né? Por exemplo, quando a gente for falar do Scrum, a gente tem a sprint, né? Que é o tempo lá que... na verdade, o time box que é o tempo, né? Mas a sprint é o ciclo de desenvolvimento do Scrum. E aí você tem um tempo. Aí você vai ver que tem autores que falam em 30 dias, 15, 3 semanas. A mesma coisa aqui nessa metodologia, que a gente vai ver a resposta, né? Toma cuidado, porque hoje nós estamos, né? Nesse bloco nós estamos falando DSDM. Essas características aqui são da metodologia DSDM. Você vai marcar a letra E? Vamos voltar comigo lá no slide, vamos lá. Então, ó, qual é a resposta? Na verdade, essas características são do FDD, ok? Eu trouxe essa questão de propósito aqui, para você se enrolar, né? Você achou que era só, não, o professor está falando de DSDM e a resposta vai ser DSDM. Não, né, gente? Preste atenção na aula. Essa aqui eu fiz de propósito. Então, todas essas características aqui, elas são da metodologia FDD, ok? Veja que a questão, você poderia perceber que eu estava te enrolando, se bem aqui no segundo item tivesse falando assim, ó, blocos pequenos de funcionalidade valorizada pelo cliente, chamado de features. Se eu tivesse botado aqui chamados de funcionalidades, né? Porque a gente falou muito quando a gente foi falar de FDD de funcionalidades, mas isso aqui é o termo em inglês, ok? Eu não alterei a questão original, se você for estudar lá na base de questões, está dessa forma, né? Eu só escolhi a questão correta para ver se você está prestando atenção, beleza? Então, todas essas características aqui é da metodologia FDD, beleza? Volta comigo aqui. Então, presta atenção, hein? Fiz de propósito, né? Vamos lá, vamos acompanhar aqui no slide. Tem mais, vamos lá. E aí, mais uma questãozinha, então fique esperto aí. Tô de olho em você. Então vamos lá, ó. As metodologias ágeis de desenvolvimento surgiram em meados de 1990 como reação aos chamados métodos pesados de desenvolvimento, que eram caracterizados por muita formalidade nas documentações e regulamentações. Muitos eram gerenciados pelo tradicional modelo em cascata, né? Em 2001, de fato, após uma reunião no estado de Utah, surgiu definitivamente e foi propagado o paradigma de desenvolvimento de softwares ágeis. Então, gente, a questão, ela traz aqui um texto inicial falando das metodologias ágeis, ok? Então, essa aqui é uma afirmativa, né, que traz uma informação totalmente verdadeira. Aí vamos continuar aqui na questão. Muitos foram os motivos que levaram a essa concepção. Por exemplo, gestão orientada a pessoas, adaptabilidade de processos, design, né? Design aqui, gente, já falei várias vezes, né? Nesse contexto, tem muito mais a ver com projeto, né?
né? Ou poderia até ser a palavra desenho, mas desenho pensando no projeto, aqui a tradução seria projeto, ok? E construção de software usando a metodologia adaptativa, entre outros. Uma dessas metodologias ágeis então olha só, a questão até agora está falando de uma série de definições das metodologias ágeis, ok? Todas verdadeiras. E agora ele vai chegar na pergunta em si, ok? Então, o que é que ele está perguntando, né? Uma dessas metodologias ágeis, né, é centrada em estabelecer os recursos e o tempo fixo para o desenvolvimento de um projeto, ajustando suas funcionalidades de maneira a atender os prazos estipulados. A respeito dessa metodologia, assinale a alternativa correta. Então, gente, ó, qual é a resposta? Letra A, Scrum. Letra B, Stream Program. Letra C, ASD, né? Adaptive Software Development. Ou letra D, Dynamic System Development Methodology, né? Que é o DSDM. Então, gente, qual é... Volta aqui comigo. Questão longa, mas a pergunta está aqui no final, né? Isso acontece bastante, você tem que tomar cuidado, né? Por isso que uma das boas práticas no estudo de concursos é você estudar pelas questões, né, das bancas quando você vai fazer a prova. Você procurar para ver como é que a banca cobra. Então veja, isso acontece muitas vezes, tem um texto muito longo, mas a pergunta está aqui no final. O resto aqui é só afirmação. Beleza? Na minha aula eu trouxe essa questão porque serve como revisão também, né? A gente está aqui numa fase de assimilação de conteúdo. Então, uma questão que traz aqui um texto que serve para você também assimilar, ok? E aí pergunta, qual é a resposta? A, B, C ou D? Você marcaria qual agora? Presta atenção, hein? Já fiz um peguinha na última questão. Se você tiver ido no automático, você se ferrou, né? Então, lendo essa questão aqui, qual que você marcaria? Vamos voltar no slide. Então, vamos ver a resposta? Aí, gente, nesse caso é DSDM mesmo, ok? Então, eu fiz o peguinha só na questão passada, mas agora a gente está falando da metodologia DSDM, né? Que ela é basicamente o quê? Centrada em estabelecer os recursos e o tempo fixo para o desenvolvimento de um projeto, ajustando suas funcionalidades de maneira a atender os prazos estipulados. Então, veja só, volta comigo aqui. Então veja, como tem um prazo fixo, o que que você vai ter que mudar, né? Você tem aqui no GRAM também aulas de gerenciamento de projeto, né? Com outros professores. Se o tempo é fixo, você vai ter que mexer basicamente ou no escopo ou na qualidade do seu software aqui, né? Se for um projeto de software. A qualidade procura não se mexer, né? Pelo menos não deveria, né? Então acaba sobrando para diminuir o escopo. Então por isso que essa metodologia vai naquela história, né, que eu falei no início, ela usa o princípio de Pareto, porque ela tende a atender o máximo possível daquilo que é possível de ser feito por causa do prazo ser delimitado. Deu para entender agora? Acho que agora ficou mais fácil você entender qual é a grande sacada da metodologia DSDM. O prazo é fixo, então a gente tem que diminuir o escopo. E como é que a gente vai fazer para desenvolver o melhor possível? Princípio de Pareto. Beleza? Nessa aqui o professor mitou agora, diga aí. Ficou claro, hein? Então vamos voltar aqui para o slide que a gente vai finalizar o bloco. Então, ó, tem aqui o gabarito, né, como sempre. E a gente volta, né, falando agora de uma das principais metodologias que são cobradas pelas bancas, que é a metodologia Scrum, ok? Então no próximo bloco a gente começa a falar dessa metodologia. Então, gente, olha só, volta aqui comigo. Então veja, falamos de algumas metodologias super importantes aqui dentro do conceito de agilidade, né, das metodologias ágeis.
elas, né, essas 4 que a gente falou aqui nesses 2 blocos, elas não têm sido mais muito utilizadas. As mais utilizadas são as que a gente vai falar nos próximos blocos. Beleza? Então, a gente encerra esse bloco aqui, um bloco um pouquinho mais curto, mas no próximo, né, continue acompanhando que a gente tem um assunto muito interessante. Então, espero vocês e até logo.